Olá! Nós vamos ver como montar um plano de estudos para aprender inglês baseado no método Self-Learning. Self-Learning, de acordo com Malcolm Knowles, é um processo em que o indivíduo toma iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, e ele vai diagnosticar suas necessidades de aprendizado, formular metas, identificar recursos humanos e materiais para o seu aprendizado e vai avaliar se está tendo bons resultados. Isso tudo quer dizer que, nesse método, você vai aprender como tomar o controle dos seus estudos, de forma que você possa ter mais eficiência e mais eficácia nos seus estudos, e caso você tenha um professor para te ajudar, você não vai ficar dependendo só daquele professor. Se em algum momento o seu professor não puder mais dar aula para você, o seu estudo não vai ser perdido, porque você vai saber exatamente onde você parou e como retomar. Isso vai dar continuidade. Você vai ter o Continuous Learning, um aprendizado contínuo, que é o que realmente ajuda você a aprender inglês mais rápido e a não se esquecer daquilo que aprendeu. Antes de a gente ver como tudo isso funciona, se você só conseguir lembrar de 2 coisas de tudo que eu vou dizer, eu quero que você lembre da importância de fazer coisas que te motivem, coisas de que você gosta. Então, não precisa ser um plano de estudos difícil de seguir, não precisa ser complicado, precisa ser divertido. E a segunda coisa é ser um plano de estudos com variedade de atividades, de estímulos, para também ser mais divertido e você ter mais Learning Channels. Learning Channels são os canais de aprendizado. Temos aqui os mais comuns, que são o visual, o auditivo e o sinestésico. Quanto mais canais de aprendizado você usar, mais fácil vai ser para você se lembrar do que aprendeu. O canal visual, por exemplo, é ver vídeos, imagens, ler, em que você está vendo a forma de escrever as palavras. O canal auditivo é, por exemplo, ouvir uma música, escutar um diálogo, um podcast. E o canal sinestésico tem mais a ver com o sentimento que você tem naquela atividade. Um jogo que envolva você, uma peça de teatro em que você participou, tudo isso vai envolver o seu sentimento, a sua emoção naquele momento e vai ajudar você a lembrar do que você viu. Você pode identificar qual desses canais você gosta mais, mas ter variedade de estímulos é muito importante. Vamos também falar das language skills, que são as habilidades do idioma. E as principais são a habilidade de conversação, que envolve falar e escutar, entender o que está ouvindo, a habilidade de leitura e a habilidade de escrita. Mais uma vez, é importante a variedade, trabalhar todas essas habilidades. Mesmo que você escolha uma delas que seja a sua prioritária para você focar mais. Agora, vamos falar sobre a quantidade de horas que você vai estudar. Tem um documento da Cambridge University que se chama How Long Does It Take to Learn a Foreign Language? Quanto tempo demora para aprender um idioma estrangeiro? Você pode clicar nesse link que está lá nos slides. Os slides estão disponibilizados na descrição do vídeo para você baixar, assim como o e-book que eu vou mostrar depois e também a tabela no Excel. Todos esses materiais você pode baixar na descrição do vídeo. Mas voltando aqui para a explicação, nesse documento você encontra uma aproximação do número de horas que demora para você aprender inglês. Temos aí os níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2, em que A1 é o nível mais básico,
e C2 é o mais avançado de todos. Para exemplificar, se você quiser sair do zero e chegar até o nível B2, que é um nível em que você consegue se comunicar bem em inglês e tem já uma boa independência para fazer uma viagem, por exemplo, você vai levar de 530 a 750 horas. Se você está seguindo uma ordem lógica das atividades, se você está analisando as suas necessidades de estudo, tudo isso vai influenciar no tempo que você vai demorar. Se você quiser entender melhor como é que foi feito esse cálculo, é só baixar esse documento da Cambridge University para ler como é que foi feito esse estudo. O mais importante é que, como diz aí nessa frase, as pesquisas mostram que o importante é a continuidade, é o continuous learning. Não adianta você estudar 10 horas em uma semana e depois passar um mês sem estudar. É mais interessante você estudar só 10 minutos e estudar todo dia. Estar sempre relembrando, estar sempre colocando em prática, tendo contato com o idioma. Então, sabendo já de tudo isso, que é importante, você vai poder estabelecer suas metas. Como é que você quer estar no próximo ano no seu nível de inglês, por exemplo? Lembrando que para atingir essa meta, você vai investir no aprendizado contínuo. E aí você vai também pensar em atividades que você vai fazer para atingir a sua meta. Mais uma vez, o que é importante é a variedade de atividades e também algo que te motive. Se você gosta muito de ver filme, por exemplo, você pode investir mais nisso, mas incluindo outras atividades também. Mais um pouquinho de instrução aqui para a gente entender o aprendizado de inglês, de acordo com esse livro, The Practice of English Language Teaching, do Jeremy Harmer. O aprendizado da linguagem, o language learning, é quando a gente está vendo um assunto de gramática, por exemplo, vendo um vocabulário, e isso daí ajuda a aprender inglês mais rápido. Mas o que realmente faz com que o inglês seja mais efetivo, que você aprenda de uma forma a não esquecer e saber colocar em prática quando você precisar, saber se comunicar, a language acquisition, ela é de grande importância. A language acquisition, ou aquisição da linguagem, é quando você vive aquele idioma, tem aquele idioma no seu dia a dia, faz coisas no idioma. Se você gosta de ver filme, vê filme no idioma. Se você gosta de cantar, canta naquele idioma. Se você tiver que escolher, é o mais importante. Mas se puder também investir em alguns momentos de gramática, isso vai ajudar a aprender mais rápido. Então, mais uma vez lembrando, a importância do aprendizado contínuo vai requerer que você tenha essas atividades no seu dia a dia. Depois que você já escolheu as melhores atividades para você, você vai ter que checar o seu progresso, check your progress. Se você queria investir em ler livros, quantos livros você leu esse ano em inglês? Então, nós vamos ter que ver se as metas estão sendo atingidas. E aí, a gente pode falar no PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, que é um método que vai nos ajudar nesse estudo. Ou seja, depois de você planejar, que é o Plan, você vai botar em prática, que é o Do, vai checar se você está atingindo as suas metas, se está sendo proveitoso o seu aprendizado, e vai agir, o Act, para poder melhorar os seus estudos, para pensar em quais devem ser as adaptações e poder replanejar e seguir fazendo esse ciclo para um aprendizado contínuo. Calma aí que não acabou não. Vamos ver um e-book que eu estou disponibilizando também para você montar o seu plano de estudos.
Esse book, que você também pode baixar na descrição do vídeo, se chama English Study Plan, a Self-Learning Guide. Então eu vou só mostrar um pouco como que ele é, para ajudar você a utilizar esse book e montar o seu plano de estudos. Ele começa com uma tabela para você preencher. Where are you at? Em que ponto você está? Você vai botar o seu nome. Eu quero estudar inglês porque vai escrever. O que eu mais gosto sobre falar inglês é, vai escrever também. Hoje, o meu nível de inglês é, qual você acha que é? É básico? É avançado? E quando eu pensar em desistir de inglês, eu vou lembrar que. Então, tudo isso você vai preencher para ser tipo um guia dos seus estudos, para você saber qual é a sua motivação, para você não pensar em desistir. Então, é importante ter algo para te motivar. Logo em seguida, vamos traçar as metas. E aí tem mais uma tabela para você botar a sua meta, como você vai medir se está atingindo essa meta, e a deadline, que é o prazo. Por exemplo, eu posso colocar que a minha meta é ler um livro em inglês 2 vezes na semana. Como que eu posso medir? Eu posso marcar num calendário toda vez que eu ler alguma coisa em inglês. Certo? Então, assim a gente vai colocando nossas metas. E aí nós temos aqui também ferramentas. English Tools, ferramentas para te ajudar a aprender inglês. Nessa tabela, eu sugiro algumas ferramentas e elas estão divididas aqui, mostrando o que é que você vai praticar com cada ferramenta, se é leitura, se é o listening, e mostrando também os canais que você vai utilizar. Lembrando que é importante variar os canais, variar o tipo de habilidade que vai ser trabalhada. E aqui você vai encontrar a sugestão de atividades, como por exemplo o journaling, que é escrever como se fosse um diário. Você pode escrever todo dia antes de dormir uma coisa boa que aconteceu no dia. Um exemplo. Você vai encontrar sugestões de sites, como, por exemplo, o YouTube, que tem muitos vídeos em inglês. Você vai encontrar sugestão também de aplicativos, como o Wordlink, que é um jogo que você pode baixar no seu celular. E aí você vai escolher quais dessas ferramentas você gostaria de usar. E também pode colocar outras ferramentas que você conheça e que não estejam aí. Outras atividades. E então, finalmente, a gente vai começar o plano de estudos. Aqui nessa tabela, My Study Plan, você vai colocar quantas horas você quer estudar por semana. Quais são as atividades mais importantes? Quais são as mais difíceis? Quais são as mais divertidas? Isso é para ajudar você a equilibrar o seu horário e não ficar cansativo. Quantas horas para cada atividade eu vou alocar? Depois que você já montou essa tabela, você vai fazer o seu plano, finalmente, dividindo nos dias da semana, as atividades, os horários. E lembrando, gente, que você não precisa se encher de atividades, ter uma semana lotada de coisa para fazer. O importante é estar fazendo atividades que você gosta e dar continuidade. Não é só você começar e parar. Então, siga o seu plano. Faça um plano de que você goste, que você consiga seguir. Você pode baixar esse e-book e imprimir aqui essa tabela para montar o seu plano de estudos, ou você pode também baixar a planilha no Excel.
Vamos lá e bons estudos!